Quero começar por agradecer ao Presidente da Câmara Municipal de Loulé o desafio que me colocou há algum tempo a participar numa reunião do Conselho Local, desafio que prontamente aceitei por várias razões. Desde logo por saber o empenho pessoal que o Presidente da Câmara Municipal de Loulé coloca nas questões do ambiente e das alterações climáticas, no trabalho que ao longo de sucessivos executivos municipais que tem presidido desde 2013, tem vindo a desenvolver com evidente reconhecimento a nível nacional e internacional. E do município de Loulé, que foi pioneiro em muitas das nossas políticas ambientais e climáticas e dos instrumentos que as concretizam, como o Plano Municipal de Ação Climática, o primeiro a ser aprovado em Portugal. Também pela importância que atribuo a este Conselho Local e ao trabalho que desde a sua criação em 2017 tem vindo a realizar, acompanhando e monitorizando a ação climática do município de Loulé, mas como se viu hoje também refletindo sobre todos os grandes temas climáticos a nível nacional. Permitam-me, neste particular, salientar a dimensão da participação, da importância que a participação tem para a governança climática, que aqui é efetivada com o envolvimento de mais de 70 entidades de todos os setores da sociedade. E, por último, pela feliz coincidência de ter marcado este Conselho Local para o Dia Mundial do Ambiente, que foi instituído com o objetivo de promover maior consciência coletiva sobre as questões do ambiente, mas também para assinalar ações e iniciativas positivas. E já agora fazer um parênteses para dizer que dedicarei todo o Dia Mundial do Ambiente ao Algarve, hoje de manhã aqui em Loulé, à tarde em Faro, na apresentação, como aqui foi dito, pública da proposta de classificação como área protegida nacional da Pedra do Valado, da área marinha protegida. É, pois, com imenso gosto que aqui estou e testemunho todo o trabalho que tem sido feito nestes anos aqui no Concelho de Loulé. Dá nota também que os trabalhos da manhã foram muito enriquecedores, tive a oportunidade de acompanhar algumas das intervenções, pelo qual agradeço desde logo aos oradores que as fizeram, porque são sempre matérias que nos permitem repensar, revisitar as decisões que tomamos, os temas que nós temos procurado desenvolver. É importante ter sempre um olhar diferente, um sentido crítico sobre tudo o que se faz. Quero também destacar o vídeo, do vídeo que aqui foi apresentado e, desde logo, a referência a Loulé no relatório da OCDE, no relatório da avaliação do desempenho ambiental de Portugal nos últimos 10 anos. A OCDE faz avaliações por décadas e, portanto, fez agora uma avaliação da década da política ambiental nacional que compara com o último relatório, e é neste relatório que foi apresentado em Portugal, da avaliação da década das políticas ambientais, que é destacado a referência, no fundo, a ambição que Loulé tem demonstrado no que diz respeito às políticas ambientais. Queria dar nota também, e hoje é o Dia Mundial do Ambiente, tem vindo a referência a vários aspectos relativos àquilo que o país tem desenvolvido do ponto de vista das políticas ambientais, também aquilo em que o país está atrasado e que tem que necessariamente desenvolver um novo impulso, e eu não queria perder a oportunidade de estar aqui hoje convosco para também fazer uma abordagem mais global sobre aquilo que têm sido as políticas que temos desenvolvido. Um dos aspectos que refere, desde logo, estes dados que vêm a público, também constam do relatório da OCDE, por exemplo, no setor dos resíduos, quanto à necessidade que vamos todos ter de reduzir a deposição de resíduos em aterro, algo que, em particular, o Algarve, infelizmente, tem ainda uma dimensão superior à média nacional e que é estratégico e desafiante. Portanto, é fundamental nós introduzirmos princípios de circularidade na economia, na gestão dos resíduos, permitindo aumentar os níveis de reciclagem, desde logo dos produtos orgânicos, para o qual os municípios vão ter um papel determinante, porque representam uma percentagem muito elevada daquilo que são os resíduos que nós depositamos em aterro, para os quais é fundamental que haja uma parceria entre o Estado e os municípios para criar os incentivos certos, quer os negativos, com as penalizações, quer os positivos, com o reinvestimento nos municípios de todo o esforço que é feito, mas também o aproveitamento
que nós temos que fazer, muitas vezes, das dinâmicas económicas para as transformações ambientais. Neste caso em concreto, vamos precisar de gases renováveis, vamos precisar de biometano, podemos produzir biometano através de resíduos e temos que saber aproveitar os nossos resíduos para a produção de biometano, para integrar na nossa rede de gás, e este é um exemplo que podia estar a referir. Mas também a necessidade que vamos ter de aumentar brutalmente a ambição no que diz respeito à reciclagem de embalagens, desde logo com a operacionalização a nível nacional do sistema de depósito e retorno de embalagens. Nós tivemos um piloto que permitiu instalar em alguns municípios portugueses máquinas que permitiam que cada cidadão colocasse uma embalagem, fosse de plástico ou de alumínio, uma lata, e recebesse um retorno pela participação que teve. Resultou num enorme sucesso esse piloto. Vamos agora, muito em breve, quando eu digo muito em breve, estou mesmo a falar de, gostava que fosse até o final deste mês, se não for no início do próximo, procurar aprovar a legislação que permita a criação de um fluxo específico destas máquinas. Só para terem uma noção, na Noruega, isto já é feito há cerca de 10 anos, e eles reciclam 90% das embalagens com estes sistemas. Tem uma vantagem adicional, que estabelece uma relação direta com o cidadão, porque o cidadão, quando recicla, tem um retorno. Estas são algumas das políticas que nós vamos ter que desenvolver neste ano, em particular, para contrariar o facto de nós sermos, e temos que assumir que somos, a nível da reciclagem, nos países que estão, infelizmente, no grupo dos países da Europa com menores resultados ao nível daquilo que é a taxa de aterro ou de reciclagem. E para isso vamos precisar do envolvimento de todos. Mas podia-vos falar daquilo que é os recursos hídricos e a nossa aposta pela redução das perdas na distribuição, do uso eficiente, de armazenamento superficial ou subterrâneo, de modo a atenuar a cada vez maior irregularidade climática. Nós hoje temos bem presente aqui no Algarve o impacto que as alterações climáticas têm no que diz respeito à gestão dos recursos hídricos. Gerirmos de forma integrada as albufeiras existentes no Algarve é parte da resposta, adequando as disponibilidades do Sotavento às do Barlavento e vice-versa. Nós hoje, aquilo que foi aqui apresentado, já foi explicado no debate, representa um plano de investimentos, não é todo o trabalho, não limita a nossa intervenção no que diz respeito ao investimento, mas é bom hoje saber que existe este investimento e que o Governo e as instituições do Ministério do Ambiente, as Águas de Portugal e as Águas do Algarve, em particular a Agência Portuguesa do Ambiente, vão ser, no fundo, como se diz, responsabilizadas pela capacidade ou não de executar este pacote de investimentos até ao final de 2026. Estamos a falar de investimentos na redução das perdas, estamos a falar de investimentos no reforço das interligações, e o reforço das interligações é muitíssimo importante. Historicamente, chove mais no Barlavento do que no Sotavento. No entanto, nos últimos 2 anos choveu menos no Barlavento do que no Sotavento. E se nós não temos a capacidade de reforçar as interligações, nós não podemos, quando num ano chove mais de um lado do Algarve do que do outro, poder, desde logo, compensar a falta de precipitação que temos, nomeadamente no dos lados que tiver menos precipitação nesse ano. Mas também para reforçar a resiliência. Nós vamos procurar reforçar uma interligação no Guadiana para reforçar a resiliência da barragem de Odeleite. Estamos a apostar também na capacidade de ir buscar água junto às nossas albufeiras, de forma com qualidade, uma captação mais funda, como fizemos em Odeleite, que permitiu desde logo recuperar água para a zona do Sotavento, e como aqui foi dito, apostar na eficiência da redução do consumo na agricultura, a redução de perdas da distribuição de água na agricultura, mas apostar também em novas fontes de água. O programa de água para reutilização é fundamental, em particular no setor turístico do Algarve, mas também a água dessalinizada. Aqui, a água dessalinizada no Algarve vai representar uma percentagem pouco superior a 10% daquilo que é o consumo de água no Algarve. É uma segurança, é uma garantia que permitimos pelo menos ter aquele volume de água com previsibilidade. Quando nós olhamos para o futuro, nós sabemos que todos estes investimentos, aqui não foi dito, mas todos estes investimentos acrescentam 50 hectómetros cúbicos a um consumo de água superficial no Algarve de cerca de 110. O resultado prático é que nós não vamos poder contar com essa água toda, porque parte dessa água nós vamos perdê-la com as alterações climáticas. Nós vamos ter alguma água que resulta destes investimentos. A última coisa que os cidadãos esperam de nós é que nós não aprendamos na forma como a gerimos e como a consumimos. E por isso é fundamental ajustar o nosso modelo de desenvolvimento à água que vamos ter.
Portanto, nós vemos desde logo, estamos a procurar com o território criar um projeto que se chama Pactos Regionais para a Água, que é um pacto de desenvolvimento regional que tenha em conta aquilo que é a distribuição da água que vamos ter no futuro pelo modelo de desenvolvimento dos vários setores. E este equilíbrio não é um equilíbrio fechado, porque nada impede que, se houver setores que necessitam de água para o seu desenvolvimento, que não realizem os investimentos necessários para ter essas disponibilidades hídricas. Mas nós temos é que ter um discurso sério, verdadeiro, transparente, com uma previsão da água que queremos ter para o futuro e adequar o modelo de desenvolvimento, protegendo a hierarquia dos usos da água. Em primeiro, a água para o consumo humano, depois a água para proteger a biodiversidade e os ecossistemas que temos no Algarve e depois, sim, os setores económicos, a agricultura e o turismo. O trabalho que queremos fazer aqui, no Algarve, é um trabalho que pode ser uma referência para o país. Não só no conjunto da evolução. Plano de eficiência hídrica, investimentos específicos para reforçar em vários domínios aquilo que é o reforço das disponibilidades hídricas e depois um pacto de desenvolvimento que gera essa dimensão da procura, especialmente nos grandes volumes. Nós podemos pedir às pessoas e devemos pedir às pessoas como vai entrar uma campanha de sensibilização a partir do dia 15 de junho aqui no Algarve. Mas temos que ter noção que os setores não consomem água todos da mesma dimensão e que nós temos que ajustar o nosso modelo de desenvolvimento. Sou muito favorável à ideia de procurarmos estabelecer objetivos, metas para nos desenvolvermos. Sou mais favorável a isso do que a proibições. Sou mais favorável à ideia de medirmos e de gerirmos aquilo que é, no fundo, a capacidade de utilização de água por determinados setores do que a ideia de simplesmente limitar a sua utilização. Mas há uma coisa que nós devemos ter consciência, é que nós vamos ter que nos adaptar. É uma obrigação. E para nos adaptar, nós vamos ter que nos entender todos como sociedade. E o Algarve pode dar um grande exemplo para o país. Se nós conseguimos fazer aqui, estou certo que depois vamos conseguir fazer no Alentejo, vamos conseguir fazer no Tejo e nas Ribeiras do Oeste, vamos fazer na zona de Viseu, na zona centro e na zona de Trás-os-Montes, que são as 5 regiões que nós identificamos com o maior stress hídrico do país. O Algarve está na frente daquilo que é o trabalho que está a ser feito e pode e deve ser um exemplo. Dizer também que, relativamente ao tema do ambiente, como é subejamente sabido, o governo português comprometeu-se em 2016 a assumir a neutralidade carbónica das suas emissões até final de 2050. Fomos o primeiro país do mundo a fazê-lo, fizemos-lo com uma visão clara, uma ambição que na altura parecia inalcançável. Hoje temos todos consciência que é algo atingível e que até devemos aumentar a nossa ambição. Para podermos desenvolver este objetivo, nós aprovamos um roteiro para a neutralidade carbónica e também temos também aprovado um Plano Nacional de Energia e Clima, sabendo nós que a energia e a descarbonização da energia é determinante para a descarbonização de todos os outros setores económicos. Estamos agora a rever o Plano Nacional de Energia e Clima, estamos a fazer assembleias participativas como esta para a discussão da revisão do Plano Nacional de Energia e Clima e queremos que no Plano Nacional de Energia e Clima esteja a antecipação das metas nacionais. Desde logo, a antecipação de uma meta que tínhamos estabelecido para 2030, que é produzir a nossa eletricidade com 80% de fontes renováveis. Nós, neste ano, tivemos nos primeiros 3 meses do ano cerca de 72%, mas que estamos muito dependentes ainda da energia eólica e da energia hídrica. Temos que crescer muito na energia solar, é um contrassenso, mas é verdade. Nós temos muito sol, mas não temos uma grande capacidade de produção de energia solar. Temos que crescer muito na energia solar. E vamos inscrever no Plano Nacional de Energia Hídrica, no Plano Nacional de Energia e Clima, a antecipação desta meta para chegarmos a 2026 com 80% da nossa eletricidade produzida de fontes renováveis. Esta é uma matéria que o nosso país está bem. Se nós hoje formos ver as notícias, vamos ver as datas da Pordata, vamos ver aquilo que são o relatório do ambiente OCDE. Mas eu digo já, não chega. Estamos bem, não chega.
Temos que aumentar a nossa ambição e temos condições para atingir essa ambição. Se nós não atingirmos esta ambição, vai ser difícil nós conseguirmos depois atingir os outros objetivos que temos de descarbonização da economia, de descarbonização da mobilidade. Nós, para descarbonizarmos a mobilidade, precisamos de ter a capacidade de energia renovável para alimentar o carregamento de carros elétricos, de autocarros elétricos. Vamos precisar de ter gases renováveis, que precisamos de energia renovável para os produzir, para poder ter autocarros movidos a hidrogênio. A energia está no centro do resultado ambiental do país e nós temos que aumentar a nossa ambição. Dizia-vos, aprovámos também uma lei de base do clima que veio conferir não só esta ambição, a antecipação da neutralidade carbónica para 2045, que eu acredito que vamos conseguir com a revisão do Plano Nacional de Energia e Clima, como também veio conferir um papel muito importante aos municípios. Maior responsabilidade ao nível do poder local, a existência de planos setoriais de mitigação e adaptação, planos regionais e municipais de ação climática, a aprovar até 1 de fevereiro de 2024. Lolé dá o exemplo com a aprovação do seu plano. Mas nós hoje sabemos que já temos 178 municípios signatários do Pacto dos Autarcas, 128 já apresentaram planos municipais para a energia sustentável e o clima. Temos 3 cidades que integram um conjunto de 100 que foram selecionadas pela Comissão Europeia para integrar a missão das cidades climaticamente neutras até 2030, que no fundo tem como objetivo acelerar o cumprimento do Acordo de Paris e a Agenda 2030. Temos várias cidades que manifestaram a ambição de desenvolver um processo de contrato climático para a cidade, incorporando também objetivos até 2030, enquadrados naquilo que é a missão da Comissão Europeia, cidades climaticamente neutras e inteligentes. Temos, ao mesmo tempo que contamos ao mesmo tempo que conta com uma estratégia municipal de adaptação às alterações climáticas e com um plano municipal de ação climática, Lolé também dispõe deste Conselho Local de Acompanhamento à Ação Climática e nele, claramente, tem um parceiro privilegiado para dinamizar políticas, ações com impacto naquilo que diz respeito ao futuro das políticas do município. Este é um exemplo a reproduzir-se em todo o país, mas também revela bem, em todos os exemplos que eu referi, o compromisso que os municípios hoje têm com as metas que o país assumiu e que chamam a si também a responsabilidade de nós atingirmos este objetivo. Eu recordava há poucos dias, na mesma iniciativa que o Presidente da Câmara aqui referiu, que estivemos juntos em Cascais, numa iniciativa dos autarcas pelo clima, eu recordava que se hoje nós temos um país bem infraestruturado, nomeadamente em algumas dimensões, nomeadamente na qualidade da água, se deve à relação que existiu entre o Estado e os municípios. Foram os municípios os grandes executores da política, nomeadamente de saneamento, de garantia de distribuição de água de qualidade. E, portanto, os municípios vão ser determinantes para nós conseguirmos atingir os nossos objetivos estratégicos. Atingir a neutralidade carbónica em Portugal para 2045 significa nada menos, nada mais do que reduzir entre 85% a 95% as nossas emissões de gases com efeito de estufa até à data da neutralidade. Significa a capacidade de compensar as restantes emissões através da utilização dos solos e das florestas. Isto é, nós temos que, ainda para mais nesta década, perceber que grande parte do esforço será feito agora. Nós temos que reduzir pelo menos 55% das nossas emissões até 2030 e entre 65% e 75% das nossas emissões até 2040. O nosso país, mais uma vez, tem conseguido demonstrar a capacidade de estar acima das metas a nível europeu na redução das emissões. Temos conseguido demonstrar a capacidade de reduzir emissões e crescer economicamente. Desafetar o elemento do crescimento do consumo de emissões de CO2. Mas sabemos que temos enormes desafios pela frente. Desde como alguns que eu já referi, desde logo o setor da mobilidade, dos transportes, que representam 28% das nossas emissões. Temos que apostar em formas coletivas de transporte,
como as que nós agora temos estado a investir nas grandes cidades do país, como as que o Algarve agora vai investir do ponto de vista daquilo que é a deslocação entre vários municípios, nos quais se inclui Lolé, e, portanto, pelo menos Olhão, Faro e Lolé beneficiarão deste transporte coletivo. Significa também, como dizia há pouco, acelerar na transição energética, reforçando a capacidade de produção solar e percebendo, quando nós falamos de reforçar a capacidade de produção solar, estamos a falar da chamada produção centralizada, mas também descentralizada. E a descentralizada são as comunidades de energia que aqui foram apresentadas há pouco naquele vídeo de Lolé. A capacidade de perceber que as cidades são espaços artificializados e que são mais fáceis de aproveitar para a produção de energia solar do que muitos dos outros espaços que nós temos que ocupar colocando lá uma central de produção elétrica. Nós temos que saber aproveitar, no fundo, as infraestruturas que já temos. Se já temos torres eólicas, temos que as substituir por outras mais potentes. Se nós temos telhados, temos que os saber aproveitar colocando um painel solar. Nós hoje já somos o 4º país da União Europeia com a maior percentagem de renováveis na produção de eletricidade. Já somos o 5º com a maior percentagem de renováveis no consumo final de energia. Mas é preciso mais, e também aqui os municípios podem ter um papel determinante. Foi a urgência que nos tem permitido olhar também para a dimensão do licenciamento. Aqui tenho tido com o Presidente da Câmara posições diferentes sobre esta matéria, porque nós entendemos que se nós não acelerarmos agora, não vamos mais à frente olhar para trás e arrependemos. Nós sabemos que temos que crescer de forma muito significativa, acreditamos que os municípios podem nos ajudar de forma clara a atingir estas metas. Também queria falar sobre as florestas que aqui foi referido e sobre o tema da capacidade ou não do papel que elas vão ter do ponto de vista do futuro. Nós também dependemos dos serviços de ecossistemas das nossas florestas para atingir a neutralidade carbónica. Se nós não conseguirmos chegar aos objetivos que temos definidos para a captura de carbono de valor natural, nós não vamos conseguir atingir e vamos ter que pressionar ainda mais a redução das emissões por parte dos outros setores. Foi tendo presente essa dimensão, foi tendo presente também que estes mercados voluntários de carbono já existem e em muitos aspectos não são regulados e estão sujeitos ao chamado greenwashing, ou seja, à sua utilização abusiva entre aquilo que é quem diz que está a plantar um determinado projeto florestal e que vai capturar um determinado volume de CO2 e quem paga aqueles títulos de carbono para compensar as suas emissões. Foi também para responder a este problema de credibilidade que o Estado português se propôs com uma iniciativa legislativa a regular o mercado voluntário de carbono, tendo como objetivo, desde logo, anteciparmos aquilo que é uma recomendação europeia, mas também oferecer a capacidade de garantir que os projetos de captura de carbono em Portugal vão ser acompanhados por entidades certificadas, que vão seguir metodologias reconhecidas, que vão ter acompanhamento ao longo da sua vida útil do projeto com verificadores ambientais e que vão registar toda e qualquer transferência que seja feita a nível de títulos de carbono. E isto é feito para quê e porquê? 97% da propriedade rústica em Portugal é privada. Nós temos o tamanho médio da propriedade rústica em Portugal, penso eu, que são 0,4 hectares. Se nós não tivermos a capacidade de incentivar a valorização económica da floresta, vai ser muito difícil que com esta estrutura privada, com este tamanho médio, não resulte abandono, porque a valorização económica não permite compensar os gastos e os custos que os proprietários têm com os seus territórios. Criar valorização adicional, desde logo pelos serviços de ecossistemas prestados, por adicionalidade na captura de carbono, já vou explicar a diferença, é essencial para garantir que nós aproveitamos aquilo que são os espaços que nós temos para projetos alternativos àqueles que nós hoje temos do ponto de vista florestal, ligados ao pinho, ligados à cortiça ou mesmo ligados ao eucalipto. Ter projetos dedicados para capturar o nosso carbono tem relevância e são muito importantes. Hoje já temos entidades interessadas em desenvolver estes projetos e, portanto, eu acredito que quanto mais rápido nós aprovarmos e regularmos, mais rápido vamos ter a realidade do dia projetos com estas características. O município pode ser um promotor.
pode perfeitamente ser um promotor. Qualquer proprietário pode ser um promotor, desde que siga aquilo que é as regras do ponto de vista deste mercado. E eu diria, nada impede, porque aquilo que o Presidente da Câmara aqui referiu é uma coisa um pouco ligeiramente diferente. O Presidente da Câmara falava da valorização dos serviços de ecossistema prestados no fundo, por espaços naturais e florestais hoje que existem. Os mercados voluntários de carbono não têm esse objetivo, nem podem ter, porque se tivessem esse objetivo estávamos a falar de uma dupla contabilização da captura de carbono, algo que acabaria por desvirtuar os objetivos que existem do ponto de vista de incentivo à capacidade adicional de captura de carbono de consumidor. Aquilo que estamos a falar é uma coisa diferente. É a possibilidade, por exemplo, ao nível local, de poder-se desenvolver projetos de valorização dos ecossistemas existentes, que não vão ser criados de novo e que não adicionam, mas já cumprem serviços de ecossistema. E esse é um trabalho que pode perfeitamente ser feito, não depende do mercado voluntário de carbono a nível nacional, é complementar ao mercado voluntário de carbono e que se o município de Loulé arrancar com isso, com a sua própria comunidade, até pode ser algo muito interessante de piloto para percebermos a sua valorização. O nosso foco aqui, a nível nacional, é muito o crescimento da área florestal nova, é a recuperação das áreas ardidas, com projetos que permitem a longo prazo, garantir que não há abandono destas terras e que são cuidadas para cumprir estes objetivos. O princípio da adicionalidade, no fundo, é diferente daquilo que estávamos a falar aqui há pouco, da valorização dos créditos existentes. Portanto, acreditamos que a regulação pública vai trazer aquilo que nós acreditamos, um conjunto vai assegurar um conjunto de princípios fundamentais, a adicionalidade, a credibilidade, a permanência destes projetos, a eficácia, o acompanhamento e desta forma vai incentivar o investimento privado para projetos de captura de carbono e, sempre que possível, quando tem uma dimensão de preservação da biodiversidade, vão ter uma valorização acrescida. É esse o nosso objetivo que nos fez criar o mercado nacional. Há outras oportunidades, há projetos complementares a este e parece-me que aqui há espaço, vontade, e é uma questão de se desenvolver e perceber como é que as entidades privadas reagem. Nós precisamos ter uma estratégia de captação de investimento para a conservação da natureza. Eu sei bem que nós temos que fazer mais do ponto de vista de investimento público, mas também é muito importante a capacidade de chamar à responsabilidade de várias entidades que têm interesse e que querem participar, que estão preocupadas com a sua envolvente e que nós temos aqui que criar oportunidades para elas participarem. Nós temos muito para fazer. O país, mais do que gostava eu, desde que cheguei às minhas funções, que eu hoje que não tenho tempo, que não temos tempo, que temos que acelerar a nossa estratégia. Os eventos, se nós já tínhamos presente a importância da energia renovável antes mesmo dos eventos da guerra, com a guerra percebemos a importância acrescida que tem a capacidade do país de aproveitar os seus recursos naturais, os seus recursos próprios para a produção de energia, não está dependente de outros, ainda para mais países que muitas vezes não têm problemas nenhuns de nos chantagear, as democracias com o fornecimento de energia. Hoje sabemos a importância que tem para a competitividade das empresas em contexto de pico de preços internacionais. Foi a energia renovável e a base de energia renovável que, entre outros aspectos, permitiu que nós conseguíssemos ter um preço de energia ainda assim relativamente controlado num contexto brutal de aumento de preço em termos internacionais. Foi muito importante também para garantir que tínhamos também ao nível este ano a energia a preços reduzidos que ajudassem a baixar a inflação. Portanto, todas essas políticas assentam sempre numa base, uma parte significativa diz respeito às energias renováveis. E, portanto, nós hoje sabemos de forma clara a importância que tem a aceleração da transição energética. Sabemos aqui no Algarve, mais do que neste momento, mais do que qualquer outro lado do país, a importância que tem a capacidade de acelerar a adaptação. Se nós acelerarmos a adaptação, não ficamos tão vulneráveis para fenómenos extremos de alterações climáticas, de seca, de impactos na nossa costa. E por isso é fundamental nós aproveitarmos espaços como este, representativos, que dão a palavra a muitos atores da nossa sociedade, para nós irmos avaliando as nossas políticas ambientais com realismo,
levantando dúvidas, colocando questões, mas também percebendo de que forma, de que medida é que podemos ir melhorando o nosso trabalho, aumentar a nossa ambição e corresponder às expectativas das novas gerações. Eu quis vir aqui também como um sinal de confiança e de reconhecimento pelo trabalho que têm feito e, em particular, pela existência deste Conselho Local de Ação Climática. Muito obrigado a todos.